eu sou arqueólogo, né? Trabalho na região amazônica há muitos anos já. A primeira vez que eu fui para a Amazônia como arqueólogo, eu já estudava aqui em São Paulo, na USP, fiz História, né? Eu estava no último ano do curso da graduação, em 86. Eu já fazia estágio em arqueologia aqui em São Paulo. Já tinha ido uma vez para Belém de ônibus, para conhecer a Belém, Ilha do Marajó, mas era uma viagem meio de mochila, assim, né? Mas em 86 eu recebi um convite para trabalhar numa escavação arqueológica na região do Rio Xingu, perto de Altamira, no Pará. E aí, e a minha experiência prévia até aquele momento era de trabalhar aqui no interior de São Paulo, que era muito legal também, mas quando eu fui para lá, eu lembro que eu estava num avião, assim, e eu olhei da janela e vi o tamanho do Rio Xingu, eu fiquei encantado com aquilo, com a dimensão, com essa questão das águas, né, da natureza. Então, eu decidi que eu ia tentar seguir um caminho profissional que envolvesse, eu queria continuar na arqueologia, né, e que envolvesse também pesquisa na região amazônica. E acabei ficando nessa. Isso foi em 86, nós estamos em dezembro de 95, são quase 40 anos já, né? E o que é assim, se a gente olha para a Amazônia, né, para a pesquisa arqueológica, eu até falei sobre isso hoje na minha fala aqui, né? A gente aprendeu muito nos últimos 30 anos na Amazônia. E é uma coisa que é muito legal, se a gente for olhar para a história desse processo de produção de conhecimento, é uma coisa que foi feita basicamente pela ciência brasileira. Nós tivemos parcerias importantes com colegas do exterior, mas eu posso falar assim, sem sem cabotinismo, que o protagonismo disso foi de arqueólogas e arqueólogas aqui do Brasil, de diversas instituições brasileiras. Isso é uma coisa que é muito importante e muito interessante. E é interessante ver também que isso resulta de política pública. Quando eu ganhei a minha bolsa, eu ganhei uma bolsa do CNPq para fazer doutorado nos Estados Unidos. O CNPq, no final dos anos 80 e durante os anos 90, decidiu que a arqueologia era uma área importante no Brasil, não havia pós-graduação, e eles fizeram o que se chama de uma ação induzida. Eles deram bolsas de doutorado para jovens arqueólogas e arqueólogos naquela época, fazerem doutorado no exterior para voltar para cá. Isso deu certo. Na minha faixa etária, uma galera que saiu e voltou. E voltou para cá e trouxe esse conhecimento, essa experiência. Isso foi muito importante para o desenvolvimento da arqueologia aqui no Brasil. Então, assim, é interessante a gente ver que esse acúmulo de conhecimento ele resulta de uma política pública planejada e pensada que deu bons resultados, mas qual que é o outro lado da moeda? Essa história de destruição que a gente tem visto na Amazônia nas últimas décadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente aprendia mais sobre o passado, a gente via as condições do presente se deteriorarem. Na minha fala, eu tentei fazer um pouco dessas duas coisas. Contar um pouco, trazer algumas informações sobre esse conhecimento que a gente tem hoje, sobre o passado na Amazônia, mas tentei terminar dizendo como é que esse passado pode nos ajudar a pensar em maneiras de fazer ativismo científico mesmo, para tentar proteger esses territórios ameaçados. Então, na segunda parte da fala, eu passei por uma pegada mais ativista, digamos assim, né? E tentando trabalhar com a ideia de que não existe uma contradição entre produzir conhecimento de qualidade científico e tentar exercer uma prática que seja mais ativista. Tentei falar também sobre a questão da comunicação. Como eu acho que a comunicação tem que ser uma questão fundamental na produção de conhecimento hoje em dia, né? E em vários níveis, né? Vários tipos de comunicação para públicos diferentes, em formatos diferentes. No nosso projeto agora, no Amazônia Revelada, a gente tenta trazer a comunicação para dentro do projeto. A gente tenta conceber as nossas iniciativas a partir de uma pegada, de uma perspectiva que já pense também no resultado como estratégia de comunicação, né? Então foi um pouco isso. É um público de jovens doutores, né? Eu acho, são pós-docs, né? Então isso é muito interessante porque eu acho que estão ainda, né, tentando encontrar o seu lugar, a sua voz. Acho que todos nós que vivemos da pesquisa passamos por essas dúvidas também no doutorado, depois quando terminar o doutorado, até a gente encontrar um caminho, uma voz, né? Eu tentei mostrar para eles que é assim mesmo, que a gente tem que pedir, aprendi com o meu orientador, né? Que a gente tem que pedir dinheiro e se não consegue, pede de novo e pede de novo. E às vezes você quer publicar um artigo que você acha que é legal, você manda para uma revista, ele é rejeitado, aí você tem que refazer, manda de novo. Esse processo é um processo que faz parte da produção de conhecimento científico, né? E ele não é linear, ele é cheio de idas e vindas, é assim mesmo. Eu tentei mostrar para eles que é assim que funciona mesmo, que a gente tem que ter perseverança para não desistir, para não jogar a toalha, né? Existe uma ferramenta nova que é que é maravilhosa, né, chamada LiDAR, que quer dizer Light Detection and Range em inglês. E a gente está chamando de LiDAR aqui, a gente tropicalizou o LiDAR chamamos de LiDAR em português.
E esse lidar, ele é um instrumento que ele pode ser colocado num avião, num helicóptero, num drone, até no telefone celular. Hoje em dia você tem uns iPhones mais modernos que tem um lidar já no telefone celular. E ele permite o quê? Uma representação muito precisa de objetos em terceira dimensão. E no caso da Amazônia, dos sítios arqueológicos, ele permite que nós identifiquemos, que nós façamos um mapeamento muito preciso da superfície do solo, microtopográfico. Então a gente consegue ver feições como montículos, como estradas, como valas, muretas que eram construídos usando a terra pelos povos do passado. Ele é um jeito muito poderoso de achar sítio arqueológico em área coberta por floresta e mapear esses sítios. Para você ter uma ideia, eu lembro que quando eu estava há 30 anos atrás, né, fazendo meu doutorado e depois, às vezes eu levava semanas com teodolito e um facão, abrindo picada para mapear topograficamente um único sítio arqueológico. Hoje em dia, com o lidar, você mapeia uma coisa que levava semanas, você consegue fazer em algumas horas. Então ele é uma ferramenta muito poderosa, mas qual que é o outro lado da moeda? Custa muito caro. A gente tem que alugar a aeronave, pagar pelo processamento dos dados. Então, o uso dessa tecnologia ela é muito importante, mas ela pode induzir o risco da gente reproduzir de novo todas as assimetrias que a gente conhece no nosso país. Então, é o cara de São Paulo que consegue muito dinheiro, que paga o sobrevoo, vai lá, faz o lidar e publica o artigo numa revista, né? E a gente acha que é importante também tentar fazer uma ciência que seja uma ciência de fato, né, colaborativa no sentido mais básico disso, né, que produza conhecimento, no qual o processo de produção de conhecimento seja dividido. Isso não é fácil, a gente tem que aprender a fazer isso o tempo inteiro, mas é uma coisa muito importante. E por isso a gente decidiu, antes de fazer os sobrevoos com o lidar, consultar os moradores das comunidades onde a gente pretendia fazer os sobrevoos. E nós gastamos muito tempo fazendo isso. Fomos a vários locais, conversamos com as pessoas, apresentamos o projeto, pedimos autorização. E em alguns casos as pessoas não quiseram que nós voássemos, por uma série de razões. Em um caso, uma comunidade quilombola em Rondônia, porque estão numa disputa, um litígio de território com fazendeiros na vizinhança e não queriam um aviãozinho voando baixo lá em cima. Os fazendeiros iam querer saber por que aquele avião estava voando ali, estavam com medo de represália, né? Em populações indígenas, em outros casos, lugares importantes que têm um significado cultural, religioso muito grande, que não queriam que fossem mapeados e divulgados para o grande público. Então, esse processo de consulta, tem lugares que a gente também não faz a consulta, porque assim, lugares de muito conflito fundiário, né, porque o nosso projeto, a ideia é tentar segurar a floresta em pé. Se você vai fazer consulta com pessoas que querem derrubar a floresta, obviamente, né, a gente prevê que isso não vai ter bons resultados. Então, a gente pensa nessa estratégia como uma estratégia fundamental, mas também com uma flexibilidade para saber em quais territórios dá para você fazer esse tipo de consulta ou não. E os resultados têm sido muito, muito bons, assim, porque primeiro porque, assim, existe um engajamento com os moradores e moradoras, né? Mas segundo, porque em muitos casos as pessoas indicam para nós, vocês querem, então tem esse lugar que é importante, meu pai me levava lá, parece que é um lugar de moradia de gente antiga, e de fato a gente fez sobrevoo nesses locais e encontramos muitas feições arqueológicas. E aí, de novo, eu acho importante falar o quê? Não deve existir uma contradição. A gente fazer uma ciência de qualidade e uma ciência que seja colaborativa. Porque, às vezes, existe essa falsa impressão que uma ciência que faz isso está fazendo concessões, né, demagógicas, né, para gerar um produto que vai ser de menor qualidade. É mais ou menos como o debate sobre as cotas das universidades. Né? Não deve existir uma contradição entre a gente produzir conhecimento de qualidade, promover o ensino de qualidade e tornar os espaços mais abertos, mais democráticos. E acho que a ciência tem que passar por esse processo também. A gente teve essa questão dessa ação induzida do CNPq, né? Então, que promoveu essa formação no exterior de vários jovens arqueólogos naquela época, né? E o que acontece? Isso mudou muito o quadro, porque a gente começou a ter pesquisas em parceria com colegas estrangeiros já nos anos 2000, final dos anos 90, e era muito de igual para igual, né? Literalmente, às vezes, falando a mesma língua, né? E isso foi importante, porque, de novo, acho que fortaleceu, né, a confiança na qualidade da pesquisa que a gente estava fazendo aqui no Brasil. Outra coisa que aconteceu que foi super importante foi um programa também público do governo federal, já nos anos 2000, de criação de novas universidades pelo Brasil, né, que foi o REUNE. E nós tivemos a criação de programas de graduação em arqueologia e pós-graduação em arqueologia na Amazônia. Então a gente tem hoje em dia uma graduação em arqueologia em Santarém, uma em Porto Velho.
Nós temos uma em Manaus, que é da Universidade do Estado do Amazonas, e lá em Belém existe uma graduação híbrida em antropologia que inclui arqueologia também. Então a gente começou a ter, isso foi muito interessante, por quê? Porque vários já brasileiros e brasileiras, jovens doutores e doutoras, foram dar aula nesses programas. Hoje em dia eles são professores ou professoras de alunas indígenas e alunos indígenas, quilombolas. Então a gente tem uma ocupação do espaço científico da arqueologia por amazônidas que têm diferentes origens. E qual que é a consequência? O que a gente está aprendendo sobre a Amazônia hoje? O que a gente sabe? Primeiro, por exemplo, talvez o melhor, a gente tem 2 grandes centros sobre pesquisa sobre o uso de plantas no passado na Amazônia. Um está aqui na USP e outro está em Santarém, na UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. Temos uma grande especialista lá, que é a professora Myrtle Schock, que é americana, veio para cá, se fixou, porque trabalha na Amazônia, está lá em Santarém, professora. Aqui no MAI, na USP, minha colega Jennifer Watson, inglesa, formada no Reino Unido, veio para cá com pós-doc, bolsa JP, ficou, e é uma grande autoridade. Então, a arqueologia amazônica ela tem essa capacidade hoje de atrair também essas colegas com uma formação excelente que aconteceu dentro e fora do Brasil. Mas o que a gente está sabendo hoje? A gente sabe que, primeiro, baseado nessas pesquisas com as plantas, que a Amazônia foi um centro importante de cultivo de plantas. A gente tem evidências de cultivo de plantas que chegam a milhares de anos, né? Evidências diretas de micro e macro vestígios de plantas, análises feitas em laboratórios aqui no Brasil. A gente sabe que a Amazônia ela tinha entre 8 e 10 milhões de indígenas no final do século XV, a grande Amazônia, né? Não só a Amazônia brasileira, mas os países amazônicos, a região do Alto Rio Orinoco na Venezuela e as Guianas também. Entre 8 e 10 milhões de indígenas. A gente sabe que a Amazônia foi profundamente modificada pelos povos indígenas no passado, produção de solos chamados de terras pretas, a própria modificação da frequência de espécies de árvores. A árvore mais comum na Amazônia é o açaí, por exemplo, né? Que é uma planta que tem uma relação muito forte com as populações indígenas. A gente sabe também, a gente está começando a falar, já não é tão novo, mas assim, a gente tem mais evidências agora para falar sobre o urbanismo na Amazônia. Né, que havia, em alguns casos, talvez até cidades mesmo, com uma dimensão de cidades, mas em outros casos, redes de assentamentos conectados por estradas e caminhos, né, e ocupados de maneira recorrente ao longo dos séculos, promovendo mudanças na paisagem, que talvez nos leve a pensar algo como urbanismo, né, para esse passado. Então é uma visão que a gente tem hoje sobre o passado amazônico totalmente diferente da que existia há mais ou menos 30, quando eu fui para lá em 86, para a primeira vez. E é muito legal fazer parte da geração de pessoas que colaborou para que essa mudança acontecesse. Mas isso não teria acontecido se a gente não tivesse tido esse investimento do governo federal, políticas públicas, e depois a FAPESP, que financia minhas pesquisas há muito tempo. Quer dizer, não dá para dissociar, né? A reconquista da democracia no Brasil, acho que tem um quadro sociopolítico que está por trás disso, que gera boa ciência. E eu acho que se a arqueologia é um caso de sucesso no Brasil, isso só aconteceu por quê? Porque houve uma armadura institucional de políticas públicas que promoveram a criação de novas carreiras, novas universidades, programas de pós-graduação, bolsas, né, e assim por diante. Tudo isso está por trás, né? As descobertas científicas, elas são maravilhosas, mas elas são consequência de um investimento muito grande que foi feito anteriormente, que está trazendo esses resultados que são tão positivos assim. É importante que essa parte da história seja conhecida também, né? Não é só o arqueólogo que vai lá, cientista, e descobre as coisas, né? Tem um meio de campo, digamos assim, tem uma estrutura robusta de pesquisa por trás que permite, né, que constrói essa plataforma, que é muito importante. Como é que a gente sabe que a gente... Então, em arqueologia, a gente tenta... O que acontece? As populações indígenas que ocupavam e ocupam até hoje o território brasileiro, em muitos casos, no passado, em todos os casos, eram populações ágrafas. Elas não tinham escrita. Elas não produziram documentos escritos sobre si mesmas. Então, como é que a gente sabe que quando você vai para uma escavação arqueológica, o que você encontra? Estruturas de terra, às vezes aterros, estradas, eu tentei mostrar aqui na fala, mas muito fragmento de cerâmica na superfície, muito caco de pote de cerâmica. A cerâmica é um tipo de artefato interessante, por quê? Porque se você for uma boa ou um bom oleiro, você pega um bloco de argila e vai conferir aquele bloco de argila a forma que você quiser. Vai pintar, vai decorar, ela tem uma flexibilidade que é muito grande, a argila e a cerâmica, né? E por ter essa flexibilidade muito grande, ela pode ser um bom indicador aqui, de identidade étnica. A gente pode falar que grupos diferentes, que falam línguas diferentes, em muitos casos vão produzir, por exemplo, cerâmicas diferentes,
casas de formas diferentes, aldeias com formatos diferentes. Então a gente usa a cerâmica, que a gente chama de variabilidade da cerâmica, né? Os padrões decorativos, de forma, de tecnologia, como é que eles variam, como um marcador de identidade étnica no passado. E com isso a gente tenta estabelecer algumas conexões entre os povos do presente e os povos do passado. Só que isso não funciona sempre, né? Isso é um debate teórico na arqueologia que não tem fim, nunca vai acabar. Existem inúmeros casos onde essa correlação ela não funciona de maneira tão positiva ou tão automática assim. Então é natural que exista, né? Que exista um debate metodológico sobre a vantagem ou não de ter esse tipo de abordagem. Eu, particularmente, acho que é importante trabalhar com essa perspectiva, mesmo que ela às vezes não traga resultados definitivos, porque ela permite o estabelecimento de conexões entre os povos antigos, representados pelas cerâmicas arqueológicas, e seus descendentes, populações contemporâneas. Se a gente pensar na questão do marco temporal, por exemplo, que quer impedir, né, o acesso a terras indígenas por populações que não tinham seus territórios demarcados até 1988, isso não faz o menor sentido do ponto de vista arqueológico, né? Porque tem populações que têm muita mobilidade, grupos de isolamento, que não tinham nem contato. Como é que você vai? Se eles não tinham contato em 88, como é que você vai definir, né, um território para aquela época? Então, poder estabelecer uma conexão entre as cerâmicas arqueológicas e os povos do presente é importante para demonstrar a fragilidade conceitual e científica dessa tese do marco temporal. Por exemplo, a maior parte das casas, das estruturas, né, da Amazônia eram construídas com madeira e com palha. Então a gente não tem a madeira e a palha, depois de um tempo, depois que aquele lugar é abandonado, elas vão se decompor, vão virar solo, né? Mas o que a gente consegue saber? A gente consegue, às vezes, determinar a forma das casas. A gente consegue escavar, por exemplo, a gente consegue achar os buracos de estaca. A gente não tem mais a estaca, a madeira apodreceu, mas se o solo for mais amarelado, você vai ver uma mancha escura ali. Então, em alguns sítios arqueológicos, a gente faz uma limpeza, expõe uma área grande e mapeia, vê essas manchas escuras, circulares, os restos de fogueira e consegue reconstituir a forma das malocas, por exemplo, né? Em alguns casos, tem um caso muito legal no Maranhão, que eram casas em palafitas. As casas não estão mais lá, mas a gente tem ainda os esteios de tronco de madeira de ipê, que estão ali naqueles lagos, eles não apodrecem e se preservam. Então, a partir do padrão do alinhamento desses esteios que sobraram, dá para ter uma ideia da forma das casas que formavam essas aldeias de palafita, né? Então, no Acre, a gente tem alguns casos que a gente tem plataformas que são elípticas, e a partir disso a gente consegue ter uma ideia de como a gente conta cerâmicas enterradas, dá para ter uma ideia da forma dessas casas também. Então, existe uma variabilidade. O que a gente pode falar hoje é que nos casos a gente conseguiu reconstituir a variabilidade, como na cerâmica. A cerâmica é muito diferente na Amazônia, né? A gente consegue estabelecer essas conexões com grupos étnicos do presente. A arquitetura variava muito também, as formas de aldeia. Eu mesmo trabalhei muitos anos na Amazônia Central, e uma coisa que eu consegui demonstrar no meu trabalho é que ao redor do ano 1000, depois de Cristo, a gente tem um padrão de mudança. A cerâmica muda, a gente encontra nas camadas arqueológicas cerâmicas diferentes, mas muda a forma dos sítios também. Os sítios do século V, VI depois de Cristo até o ano 1000, mais ou menos, são sítios de formato arredondado, circular. A gente tem umas manchas escuras e menos cerâmica no centro, eram aldeias circulares ao redor de praças centrais. E quando entra uma cerâmica diferente ali, muda também a forma das aldeias. A gente não tem, de novo, a forma das casas, mas a gente imagina que eram malocas na beira dos rios, que foram construídas em cima daqueles antigos locais que eram aquelas aldeias de formato circular. Então, às vezes a gente não tem o formato da casa especificamente, mas a gente consegue ter uma ideia do formato da aldeia e como essas mudanças também são marcadores de mudanças históricas ao longo do tempo. A gente tem evidências de arquitetura monumental na Amazônia boliviana. A gente tem essas estruturas de terra, que são pirâmides de terra, que a maior conhecida, o nome dela é Loma Cotoca, ela tinha 22 metros de altura, que equivale a um edifício de 7 andares. E ela foi construída pelo acúmulo de... colegas da Bolívia e da Alemanha têm escavado esses sítios já há mais de 20 anos. Escavaram uma outra chamada Loma Salvatierra, e eles mostraram que na plataforma central dessas pirâmides havia cemitério, havia um grande cemitério. Então, provavelmente essas pirâmides eram construídas, as plataformas no centro dessas aldeias, dessas cidades, eu acho, né? Como se fossem cemitérios verticais, né?
Não sei se eram locais de moradia, não dá para saber direito isso. A gente está tentando fazer isso agora num projeto lá na Bolívia, mapear o entorno dessas plataformas para ver onde é que estavam as casas das pessoas que viviam ali. Então, assim, havia. No Marajó, a gente tem evidências de aterros, que a gente chamaria de monumentais também. Eu acho que não há uma única forma de... Se a gente for falar de urbanismo antigo, não havia uma única forma de urbanismo antigo na Amazônia. A Amazônia é maior que a Europa, né? Incluindo... Se você pegar a Rússia e o resto da Europa, é o tamanho da Amazônia. A Amazônia é maior que os Estados Unidos continentais. Então é natural que haja muita variabilidade cultural e social no passado. Não era uma única Amazônia. Isso que é um problema que a gente tem no Brasil hoje. A gente olha aqui de São Paulo para a Amazônia como se fosse uma coisa só. E a Amazônia é muito diversa, culturalmente, geograficamente, climaticamente, ecologicamente, né? E é importante a gente aprender isso para pensar de uma maneira mais inteligente de ocupar a Amazônia no presente. Essas estruturas geométricas lá do Acre, aquelas que são bem quadradas, né? A gente sabe que eles foram construídos, porque a gente olha para a estratigrafia, nas escavações, mas muitos deles não têm cerâmica nenhuma, não tem objetos, pouquíssimos objetos. Então, aparentemente, não eram locais de moradia permanente. E aí tem algumas possibilidades. Uma é lugar de festa. Tem um termo que é usado no sul do Brasil chamado piseiro. Hoje em dia, piseiro virou um ritmo também, né? E esses piseiros eram lugares de festa dos indígenas antigos. Eram locais, às vezes, fechados, cercados. Talvez um local de festa. Eu tenho um grande amigo, arqueólogo lá de Manaus, o Carlos Augusto da Silva, conhecido como Tijolo. E o Tijolo fala que ele acha que era lugar para plantio de milho. Que eles deviam cercar esses espaços, retinham um pouco da umidade e dava para plantar milho nas épocas mais secas. Como ele é um cara que 99,9% dos casos ele está certo, eu acho que essa hipótese hoje em dia é uma hipótese melhor, mas a gente não tem ainda, a gente procurou evidências de plantas no meio de cultivo, a gente não teve muito sucesso ainda, é uma coisa que a gente não sabe responder direito, né? Mas as estruturas estão presentes naquele pedação todo, do sul do Amazonas, do Acre, até a Bolívia e o Peru também. Eu acho que não poderia ter conexão astronômica, porque não dá, né? Ela devia ser coberta por floresta aquilo, né? Capoeira. Agora, eu acho assim, as linhas de Nazca, que são tão importantes lá no Peru, né? Que a gente sabe, o que a gente acha que a gente sabe sobre as linhas de Nazca, que eram caminhos de peregrinação. Porque ninguém via aquelas linhas, né? Quem desenhava as linhas de Nazca não tinha um avião para sair voando, olha o macaco, olha o colibri, né? As pessoas desenhavam ali na terra para alguém, tudo bem que é um deserto ali, né? Alguém, talvez alguém em algum lugar lá em cima poder ver aquilo ou não. E uma hipótese que se tem é que eram caminhos de peregrinação, que as pessoas percorriam aquelas linhas, né? Num processo que era um processo religioso. Eu não sei se é astronômico no sentido de mandar um sinal para o espaço, mas pode ser que aquela estrutura obedecesse um padrão, né, cosmológico, uma maneira de se entender no universo. Eu estou falando assim porque, de fato, eu não tenho uma boa resposta para te dar, né? Mas eu acho que podemos pensar em algo que seja, né, assim, ligado a uma dimensão religiosa mesmo. Durante muito tempo, se você olhar para a arqueologia da América do Sul, tem uma coisa que é muito marcada, que é o quê? O Estado, ele emergiu. Apareceu na região andina, né? Tudo é super sempre debatido na arqueologia. Mas a gente pode falar que o Estado surgiu nos Andes, na região do Lago Titicaca, Tiwanaku, né? No século V e VI depois de Cristo, e depois o Ari, que é hoje o Peru. A gente tem evidências de estados regionais, expansionistas, né? Com classes sociais. Essa forma de organização política nunca apareceu na Amazônia. Talvez na Amazônia boliviana. É uma coisa que a gente está tentando entender melhor agora, mas na Amazônia brasileira a gente não tem nada de evidência. A gente tem evidências de algum tipo de desigualdade, né, talvez indivíduos com status mais marcado, mais estado, classe social, divisão social do trabalho. Nada, a meu ver, a gente não tem evidências sobre esse tipo de coisa até o momento. Isso é uma coisa que já é mais ou menos sabida há algumas décadas, só que esse tipo de evidência era visto até uns 30 anos atrás como mais uma manifestação dessa condição negativa de estar na Amazônia. A limitação ambiental era tão grave, tão séria, que nenhuma forma política um pouco mais hierarquizada ou estratificada poderia ter se desenvolvido. E hoje em dia a gente percebe, eu trabalhei muitos anos na região de Manaus, que a gente tinha grandes aldeias, os caras rachavam às vezes, e não tem nenhuma evidência. A gente tem evidências de consumo de peixes e de plantas de escassez, sepultamentos que mostram uma condição de saúde muito boa também. Então, é provável que esse processo de divisão, né,
faccionalismo, como a gente chama, resultasse muito mais de decisões políticas do que propriamente uma limitação adaptativa. Isso me lembra muito uma contribuição fundamental feita por um antropólogo francês, cientista político, antropólogo chamado Pierre Clastres, que escreveu vários livros importantes, Arqueologia da Violência, e um deles A Sociedade contra o Estado. E nessa obra ele fala uma coisa, faz uma coisa importante. Ele trabalhou aqui na América do Sul, nas terras baixas, com grupos indígenas. Ele faz uma coisa interessante, o Clastres, que é positivar a ausência do Estado. A gente sempre vê a ausência do Estado na nossa tradição intelectual política como uma coisa que está faltando para uma sociedade. Se não tem Estado é porque aquele ciclo histórico não foi completado, né? Mas o que o Clastres mostra? Que nas sociedades indígenas da Amazônia, de outras regiões aqui das terras baixas, existiam mecanismos políticos que impediam a concentração do poder e da força num número pequeno de indivíduos. Então ele positiva, né? Ele mostra que o Estado não emerge não porque está faltando alguma coisa, mas porque as pessoas não querem, de fato, que essa concentração de poder acabe se desenvolvendo. O Clastres, que publicou essas coisas nos anos 60 e 70, eu acho que as ideias dele dão uma boa referência interpretativa para nós. A gente pode olhar para os dados arqueológicos à luz da contribuição histórica que ele fez e falar, olha, o Estado não existiu não porque existia uma limitação muito grande, mas porque, de fato, né, quem estava ali não quis que essa transformação política tivesse se concretizado totalmente.